glória, glória. Grande é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez o céu, fez a terra, tudo que nele há, fez a mim e fez a você para glorificar o nome dele. Amém. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje tivemos um dia maravilhoso, né? O Senhor nos concedeu um dia para nós vivermos um dia de abundância. O Senhor nos concedeu um dia hoje, um dia para vivermos em alegria. Aleluia. Por maiores que foram as nossas lutas nos dias de hoje, mas o Senhor ele sempre esteve conosco. O nosso Deus ele sempre está no controle de tudo. Amém. Nós temos que permanecer firme nessa palavra, que o Senhor está no controle. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A palavra que Deus me deu para compartilhar com os irmãos está em 2 Reis, capítulo 20. Fala um pouquinho sobre a doença do rei Ezequias. A palavra da igreja conhece, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia, né? A cada manhã a palavra do Senhor se renova. Ela é viva e eficaz. E a Bíblia diz que ela não volta vazia. Amém. 2 Reis, capítulo 20. Deus de poder, Deus de glória. Amém. Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és o Deus santo, Tu és o Deus poderoso, Senhor. Pai, a Tua palavra está escrito, meu Deus, a nosso respeito. Aleluia. A Tua palavra, meu Deus, ela fala, Senhor, meu Deus, que se o Teu povo se humilhar e orar e buscar a Tua face, Senhor, Deus, o Senhor vai fazer coisa grande. O Senhor faz coisa grande, Pai, na vida do povo que se humilha e ora, Pai. Muito obrigado, Senhor, gratidão. Gratidão por esse ministério, meu Deus. Gratidão pelo ministério sendo fortalecido, sendo restaurado, meu Pai, cada dia, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse povo que o Senhor chamou. Ó Deus, no qual o Senhor tem preparado, no qual o Senhor tem habilitado, meu Pai, este rebanho, ó Senhor, para a batalha, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra de hoje, meu Deus. Fala, meu Pai, o coração da Tua igreja, fala o coração do Teu povo, Senhor. Meu Deus, eu não sei nada, o Senhor é quem sabe de todas as coisas. O Senhor é quem sabe, meu Pai, da necessidade de cada um de nós aqui nesta noite, Pai. Aleluia, Jesus. Capítulo 20, versículo 1. Aleluia. Mas naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Algumas versões está escrito: ponha em ordem as suas coisas. A palavra que chega para o rei Ezequias é uma palavra dura, uma palavra que ninguém gostaria de receber, que todos nós queremos viver, independente da circunstância, todos queremos viver. A história do rei Ezequias é contada a partir do capítulo 18. No capítulo 18 diz que ele é filho do rei Acaz. Ezequias tem 25 anos de idade quando se torna rei. A Bíblia diz que Ezequias é um rei que tem fé, porque ele é um rei que agrada ao Senhor. Amém. E para agradar ao Senhor tem que ter fé. E a Bíblia revela que o pai do rei Ezequias, ele foi um rei que não agradou ao Senhor. Ezequias vai começar o ministério dele fazendo coisas contrárias ao que o pai dele estava fazendo. O rei Acaz era um rei idólatra. O rei Acaz era um rei que adorava outros deuses. E a Bíblia começa a falar no capítulo 18 que Ezequias começa a quebrar os templos de Baal. Ezequias começa a quebrar todas as imagens que o povo de Israel estava idolatrando. Era um povo idólatra. E a Bíblia diz que Ezequias era um rei bom. Aí quando eu comecei a entrar aqui nesse capítulo 20, eu falei: Senhor, por que Ezequias ficou doente?
Foi o Senhor que mandou Ezequias botar a casa dele em ordem, porque se Ezequias era um rei bom, o que Ezequias estava fazendo que não te agradava, pai? Aí eu voltei um pouquinho no capítulo 18, no versículo 5, no versículo 4, dizendo assim que no capítulo 18, ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e era chamado de Neustã, o nome da serpente. Olha só o povo sendo iludido em algo que Moisés havia decretado lá no deserto, e o povo aqui ainda reverenciava essa serpente, idolatrava a serpente. Então Ezequias, no capítulo 5, a Bíblia fala que Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Olha que legal, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Às vezes a gente fala do rei Davi, do rei Salomão, o rei Ezequias, nunca houve um rei entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. 6. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas, a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. O 9. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Osés, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim a cidade foi conquistada no 6º ano do rei de Ezequias, o 9º ano do reinado de Osés em Israel. Ezequias, rei de Judá, Osés, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alã, em Gozã do rio Rabor e na cidade dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. O povo de Israel sempre na contramão do que Deus fala. O povo de Israel sempre na contramão do que está projetado para eles. O 13 fala assim, ó: no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. Olha Ezequias estava confiando no Senhor, o Senhor dando vitória para Ezequias. Aqui Ezequias faz uma aliança com o rei da Síria: pagarei tudo o que exigires. Olha só, a tua palavra tem poder. Meu Deus. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Olha só, tirando tudo da casa do pai para dar para o inimigo. Por que ficou doente Ezequias? 16. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. Aleluia, Jesus. Ezequias, põe tua casa em ordem, porque vai morrer. E às vezes a gente lê e não entende por que Ezequias está doente. Porque Ezequias deixou brecha. Por que Ezequias está doente?
Porque Ezequias saiu da obediência. Então eu vou botar lá para o 20, que é a doença de Ezequias. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará, disse o profeta. De imediato Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia, sempre vai ter um escape para mim e para você, independente dos nossos erros, independente do que nós fizemos, independente do como nós nos colocarmos, sempre Deus vai dar uma saída para nós. Aleluia. Tem uma saída, a saída é em oração. A saída para sair da doença, das enfermidades, das aflições é orar ao Senhor. Eita, aleluia. A saída para fazer da saída das aflições é ter crédito com o Pai. Aleluia. Ezequias, apesar de tudo, é que ele está firme porque ele tem um crédito com o Senhor. Ele nem responde nada para o profeta, ele vira para a parede. E ali ele começa a falar com o Pai: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor, aleluia. O Senhor me conhece. Eu tenho te buscado. Eu tenho te obedecido. Sabe por quê? Até então o erro de Ezequias, para ele, talvez ele nem tinha visto esse erro. E muitas vezes nós cometemos um pequeno deslize e pensamos que estamos fazendo certo. Muitas das vezes nós fazemos alguma coisa pensando que não é tão errado, mas é brecha. É brecha aberta onde o inimigo entra e consegue fazer um verdadeiro bagunça dentro do nosso lar. Numa coisinha simples, ele entra e faz um rebuliço dentro do lar. É no povo de Deus, é no povo que ora, mas o povo que ora sempre vai ter um escape, amém? Amém. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. E Ezequias se vira para a parede, Ezequias vai chorar. E ele fala para o Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, olha, e com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas. Aleluia. Aleluia. Põe a casa em ordem, Ezequias. Será que falasse assim comigo? Ari, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. Ou qualquer um de nós, põe a tua casa em ordem que eu vou te levar hoje. Por onde que nós começaríamos a colocar a nossa casa em ordem? Por onde nós começaríamos, será? Meu Deus. Ezequias não pensa, Ezequias rápido. Ele fala para o Senhor: eu tenho feito o que tu aprovas. E depois dessa oração que Ezequias fez, aqui a minha Bíblia fala assim, ó: e Ezequias chorou amargamente. Eita glória! Aleluia. Chorou amargamente. O 4. Antes de Isaías deixar o palácio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e falou: volte, diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Livrarei você e essa cidade de Eunápolis das mãos do inimigo. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Eu livrarei você e esta cidade. Por quê? Porque ele ouviu a minha e a sua oração. O nosso Deus, ele tem ouvido as nossas orações. Muitas das vezes nós ficamos imaginando ou pensando que o Senhor não está ouvindo, que o Senhor não está agindo, que nada está dando certo. Mas ele está trabalhando para nós. O Senhor está trabalhando em benefício da igreja. Aleluia. Aleluia. Às vezes quando trabalha em benefício do corpo, o indivíduo, só o indivíduo ele não consegue sentir, mas o corpo todo, ele é impactado através da oração de um. Aleluia, Senhor. Através da oração de Ezequias. Quem ia morrer? Bota a tua casa em ordem. Quem ia morrer? Ezequias. E Ezequias foi orar e o Senhor fez algo pela
pela nação. Livrarei você e esta cidade das mãos do rei. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Por quê? Porque tem uma promessa. Glória a Deus. Tem uma promessa para o povo de Deus, tem uma promessa para mim, uma promessa para você. Amém. Nós, como povo de Deus, como povo que foi escolhido e chamado, nós temos que nos posicionar, não deixar o inimigo nos abater, não deixar o inimigo fazer-nos baixar a nossa guarda, baixar a nossa cabeça, porque o Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você. Aleluia. Deus nos chamou e quem está habilitando o povo dele é Ele mesmo. O Senhor habilita as nossas mãos para a batalha, para a guerra. Aleluia. Aleluia. Deus é com Ezequias, Deus é comigo, Deus é com você também. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figo. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Olha Ezequias aí no 8, ó. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor. Meu Deus, o homem tinha recebido uma palavra de morte, agora recebe uma palavra de restauração. Agora recebe uma palavra de multiplicação de dias. Ainda tem dúvida: qual é o sinal que o Senhor vai me dar? Qual é o sinal, meu pai, que o Senhor vai libertar meu marido? Qual é o sinal que você vai libertar o meu filho? Ah, então um sinal. Qual é o sinal que você espera? Jesus falou que ele não vai dar sinal nenhum, né? Jesus falou que não tem sinal nenhum, na sua fé, na certeza, na convicção. Amém. Amém. O apóstolo falou uma coisa muito linda, o apóstolo Cristiano, que não é a realidade, mas sim a verdade. A realidade é uma, mas a verdade que está escrito a nosso respeito é nessa que a gente tem que estar firmado. Eu peguei essa palavra para mim. Talvez a realidade não seja que você esteja imaginando, mas a realidade, a palavra é de Deus. A última palavra do Senhor, e é ela que nós temos que estar seguros, não a realidade que nós estamos vendo. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir, que prometeu, é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Eita! Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 degraus. Olha só. Meu Deus, olha como diz o apóstolo. Mas rapaz, é fácil a sombra avançar, né? Meu Deus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acais. Deus, Ele sempre vai cumprir com a promessa dEle sobre a vida do povo dEle, sobre a vida daquele que ora, sobre a vida daquele que submete a Ele. E muitas vezes não é fácil, muitas vezes não é fácil submeter, muitas vezes não é fácil obedecer. Mas Jesus falou que nunca ia ser fácil. Jesus falou que o caminho é difícil, o caminho é estreito. Aleluia. Mas é no caminho difícil que a gente é forjado. É no caminho estreito que a gente é preparado. Se ficasse tudo no fácil no caminho largo, Cida, era bom demais. Mas é difícil. Até mesmo para a gente tomar posição de vir para a igreja, muitas das vezes é difícil. Para a gente ir para os outros lugares é tão fácil, tão simples, que eu não vou. Mas para a igreja, quantos obstáculos. Mas eu vejo Ezequias que Ezequias não tinha obstáculo. Por que Ezequias não tinha obstáculo? Porque ele vai para a parede orar. A circunstância é de morte, a palavra é de morte, mas a oração, ela peleja. A oração, ela reverte a morte em vida. A hora quando nós oramos, nós falamos com o Pai, e todo mal tem que bater em retirada.
Às vezes vem e nos deixa meio tonto, mas nós permanecemos firmados. Ezequias era um rei bom, e veio enfermidade sobre ele por causa de alianças mal feitas. Falei, Deus, como assim? Um homem que tinha compromisso com o Senhor e está doente. Muitas vezes a gente fala assim, eu sirvo ao Senhor e estou doente, né? A gente não fala assim? Oh meu Deus, eu sirvo ao Senhor, eu oro de madrugada, eu oro de tarde, eu oro meio-dia, eu jejum, meu Deus. E por que está desse jeito? Mas o Senhor sempre vai dar uma estratégia para nós sair. Aleluia. Deus sempre vai dar uma estratégia, Ele sempre vai mostrar uma saída, Ele sempre vai mostrar uma saída. Amém. Ezequias só levou aquele choque, né? Tu vai morrer. Não, Senhor, não quero morrer. Senhor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero te obedecer. Eita, aleluia, Jesus. Esse é o desejo que tem que estar no nosso coração, de obedecer ao Pai. Aleluia. Como disse a raiz, se perecer, pereci. Mas é um desafio entrar nesse lugar, né, apóstolo? De você reconhecer que se perecer, pereci. É um desafio entrar nesse lugar de dizer que não vivo mais eu e Cristo vive em mim. É um desafio. É um desafio falar que Jesus é bom e está passando pela dificuldade. É um desafio. Eu fui pregar na igreja e meu irmão tinha me tratado mal e eu não estava bem para pregar. Mas Jesus falou no meu coração, você vai pregar. Você vai falar, independente. E eu creio que todos que pregam aqui acontece a mesma coisa, né? Muitas das vezes você não está bem, mas a palavra não é sua, a palavra é dele. Nós somos apenas um mensageiro. Você tem que se posicionar e falar, Senhor, eu vou levar a mensagem. Eu vou falar que o Senhor é bom, mesmo não estando tudo bom comigo. Eu vou falar que o Senhor é maravilhoso, meu Pai, porque é verdade. Aleluia. Não está bom comigo, mas o Senhor é maravilhoso. Não está bom comigo, mas o Senhor é bom. Não está bom comigo, mas vai ficar. Não está bom agora, mas amanhã vai estar bom. Amém, igreja? Amém. Deus tem cuidado do povo dele. Deus tem cuidado do povo dele. O desafio é constante. Aí o 12 fala que naquela época o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Meu Deus, o homem... Meu Senhor e Salvador. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias abriu as portas. Entra, gente, fica à vontade aí. Mesmo depois de passar por aquele obstáculo de quase morrer, o homem ainda abre a porta para o inimigo entrar. Não houve nada. Mostrou tudo. 14. Então o profeta foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Vieram de uma terra distante. São um pessoal legal, meus amigos, gente boa. Vieram da Babilônia, misericórdia. É um povo legal. A gente fez amizade aí. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor.
Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha o que a brecha faz. Uma brecha que Ezequias abriu novamente. Deus deu livramento. Ezequias vai e abre brecha novamente. O inimigo entra dentro da casa de Ezequias novamente. E agora vai fazer um rebuliço grande. Meu Deus, misericórdia. Ele vai fazer um rebuliço grande dentro da casa de Ezequias. Ezequias orou, Deus mudou o cativeiro, mas não aprendeu. Eita! Muitas das vezes somos nós somos assim. Deus muda o cativeiro e a gente não fecha a porta. Deus muda o cativeiro, Deus dá livramento e a gente continua deixando as portas abertas. Pode entrar, pessoal, fica à vontade, não precisa, pode ficar à vontade. Nada não, aí é sossegado, né? Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Aí, o profeta deu uma palavra que Deus vai trazer um tempo ruim. Ele está entendendo aqui que vai ter um tempo de paz e segurança, porque está cego e os ouvidos estão tapados aqui para entender o que está realmente acontecendo. Meu Deus. Quantas vezes isso não tem acontecido no meio da igreja? Está recebendo uma palavra, Deus falando, conserta, bota a casa em ordem, mas está aí, não, Deus, eu estou na igreja, está tudo em paz, mas Deus está falando, bota a tua casa em ordem, bota as tuas coisas em ordem, porque certamente morrerá. Certamente morrerá. E não é morte física, é morte espiritual. Deus está alertando para colocar as coisas em ordem. Deus está falando, entre em oração. Amém. Deus está falando, me busca. Esse capítulo 18, até aqui na doença de Ezequias, fala sobre isso, sobre o povo de Deus voltar para o Senhor. Se você puder na sua casa, você lê do capítulo 18 até o 20. Porque Deus fala do povo de Israel, retorna meu povo, retorna para adorar. O rei Ezequias, ele manda entregar cartas para que o povo venha festejar a festa da Páscoa. Convites são enviados, cartas são enviadas para que o povo volte para o Senhor, para que o povo deixe de adorar a imagem, para que o povo abandone a idolatria. E nós paramos para observar que não é diferente dos dias de hoje, porque o povo está no Senhor, mas está também na idolatria. Está na igreja, mas está também na idolatria. Ah, eu sou da igreja tal, mas está na idolatria. Não é diferente. A Bíblia, toda a Bíblia, do começo até o fim, ela é atualizada. A Bíblia fica observando assim, Senhor, parece que o que está falando aqui está acontecendo nos dias de hoje e é real. Então o povo continua adorando a serpente. O povo continua adorando imagem, continua adorando Balaão, Balaim, Balaal. Qualquer coisa que o povo achar que pode adorar, ele está adorando, mas está dentro da igreja. Eu aceitei o Senhor como meu Salvador, eu não perco mais minha salvação. Tem muita gente que não engana, né? Eu não perco mais. Então, de qualquer forma, aí Deus manda falar, ó, bota a tua casa em ordem, que morrerá. A morte espiritual talvez seja pior do que a morte física para um servo do Senhor que parte sem estar na presença dele. Para aquele que parte em desobediência à palavra de Deus, a morte espiritual é pior.
Eu me afastei do Evangelho uma vez e é muito difícil você retornar. Te trava de uma forma que você é inexplicável. Olha o Senhor enfiando o anzol no nariz e trazendo: vem, filho meu, vem. Porque os ouvidos ficam tampados, os olhos ficam cegos, ficam fechados, a gente não consegue enxergar o buraco, o abismo que estamos entrando. Parece que está tudo normal. Ouvi a palavra de Deus ontem, amanhã já posso fazer tudo. E cada dia que passa, nós vamos nos distanciando do Senhor, se nós não abrirmos os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. E só quem pode abrir isso é o nosso Deus. E quando nós oramos ao Senhor, eu falo: Senhor, eu tenho te buscado, meu Pai. Isso é convicção. Senhor, eu tenho te buscado. Senhor, eu tenho me entregado a Ti. Você pode falar isso? Você pode falar: Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho me entregado, Senhor. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero te buscar mais. Eu quero me entregar mais, Senhor. Não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Essa é a oração de Ezequias: Senhor, não me deixa morrer. Eu não quero morrer. Eu tenho uma escolha para fazer. Eu e você não podemos morrer fora do tempo, amém? Nós não podemos morrer fora do tempo, porque Deus tem um plano, um projeto na minha vida para atingir outras vidas. Na minha vida não pertence mais a mim, mas eu preciso estar posicionado para outras vidas. A igreja precisa estar posicionada para outras vidas, porque é muito fácil a gente falar que vai evangelizar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas o principal evangelismo é em mim. É eu estar em pé para que eu possa, juntamente com a igreja, eu fazer o meu papel no corpo de Cristo. Não é eu sair para evangelizar de qualquer forma, não é eu ir para... Não. É o meu papel no corpo de Cristo. É o papel no corpo de Cristo, no teu chamado, onde você foi chamado. Senhor, eu quero ser usado, eu quero viver esse tempo, mas esse tempo, Senhor, para ser usado dentro do meu chamado, dentro daquilo que o Senhor me chamou. Nenhum de nós foi chamado só para ir para o céu, não. Se você está pensando dessa forma, nós somos chamados porque nós estamos numa missão, amém? Nós estamos numa missão como soldados, nós temos responsabilidades, nós temos compromissos. Nós temos um compromisso dentro da casa do Pai. Não estou falando de compromisso de financeiro, não. Eu estou falando de compromisso de se entregar, de tomar o seu papel, falar: esse lugar aqui é o meu, aqui é eu que eu tenho que fazer. Dentro da casa, o esposo e a esposa, quando os dois fazem, fica mais suave, fica mais leve. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. E o corpo, ele precisa um do outro. Eu preciso de vocês, você precisa de mim, mas vocês precisam de mim se eu estiver posicionado. Vocês não precisam de mim de qualquer forma. Vocês precisam de mim se eu estiver no meu lugar onde eu fui chamado, amém? Eu preciso de você no lugar onde vocês foram chamados também. Cada um soldado no seu ponto específico. Cada um soldado no seu ponto estratégico. Ezequias organizou o exército todo de Judá, cada um no seu lugar estratégico. As coisas de Deus, quando nós analisamos, são todas colocadas da forma certinha. Deus coloca tudo no seu devido lugar. Glória a Deus. Eu e você da mesma forma. Quando nós negligenciamos o nosso chamado, quando nós negligenciamos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, fica uma brecha. Fica uma brecha no corpo. O Senhor nos chamou para fazermos coisas grandes, amém? O nosso Deus é um Deus grande e nos chamou para fazer coisas grandes. Nós como igreja em Eunápolis, nós vamos fazer diferença. O Mindre vai fazer diferença em Eunápolis. A profecia sobre a nossa igreja, a profecia sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de vocês. Cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Amém.
Não deixa o inimigo entrar na sua casa e fazer ninguém. Não, pode olhar, pode ficar à vontade. Não. Não, ali tem dono. O general de guerra está aqui dentro. Os anjos do Senhor passeando para lá e para cá, dentro da minha casa, dentro da sua casa. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, Ele nunca vai desistir de mim e de vocês. Mas Ele espera de nós, exército de Jeová, exército de Deus. Ele espera de nós. Ele espera posicionamento. Ele espera de nós, sabe o que? Unidade da igreja. É tão fácil falar de unidade da igreja, mas as igrejas estão correndo da oração. Vamos orar. Não estou falando nós, não. Estou falando da igreja. Lá em Miranda. Estou falando da igreja. A igreja no contexto, a igreja no geral. Se o povo que chama pelo nome humilhar, Deus vai fazer coisa grande. Se o povo que chama pelo nome orar e buscar a face do Senhor, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amém. Deus está com um plano, com um projeto grande para fazer na nossa cidade. O projeto de Deus na cidade de Eunápolis é grande. Aleluia. A seara está pronta. O projeto de Deus é grande. Vamos fincar estacas nessa cidade em nome de Jesus. Vamos alargar a tenda. Vamos alargar a tenda. Vamos nos posicionar como aqueles que foram chamados, que reconhecem o chamado de Deus. Aleluia. Uma espada de Benaia só para furar, só para dar um golpe no inimigo. A cidade está cercada por um exército de anjos. Violência acontecendo em todos os lugares, mas tem uma igreja, um rebanho que ora e Deus dá livramento. Amém? Amém. Às vezes a gente vê que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas não está acontecendo mais porque tem um povo orando. Não está acontecendo mais porque tem um povo buscando ao Senhor. No capítulo, no versículo 20, fala que os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção de um açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Amém, irmãos? E viemos a fechar as brechas, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos confessar aqui o livrinho.